convido agora a estar com sua Bíblia acompanhando a mensagem dessa noite. Nós vamos falar sobre a igreja como a continuação do ministério de Jesus. Igreja, a continuação, a continuidade do ministério do nosso Senhor. Então eu te convido nessa série de mensagens que o pastor Fernando tem trazido para nós. Estamos também aqui na continuação do estudo das nossas mensagens sobre 1 Pedro. E agora à noite vamos estar lendo o capítulo 2, dos versículos 4 até o verso 10. Então, acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Já preparou o caderno e a caneta para fazer as anotações? O lápis de cor para marcar alguma coisa interessante, alguma coisa de edificante para você? Então, se apronte aí, pegue a sua Bíblia, acesse ela e vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar nessa boa palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o verso 10, diz assim a palavra de Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Que palavra poderosa é essa palavra que vem nos visitar nessa noite. Querida igreja, nós vamos pensar então em nós, na igreja do Senhor, como continuação do ministério de Jesus. A palavra ministério, como nós já ministramos aqui certa vez e como você deve saber, a palavra ministério, ela significa serviço. Ministério é serviço. E como foi o serviço, o ministério de Jesus? Será que Jesus servia? Jesus é o rei. Ora, claro que sim. Jesus é o servo de Yahvé. Jesus é o servo de Deus. Jesus é aquele que disse: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O ministério de Jesus incluía principalmente 3 itens. Jesus é aquele que nós sempre vamos encontrar pregando, ensinando e curando. Quando eu digo curando, você pode entender tanto a cura de doenças quanto a libertação de pessoas possuídas por demônios. Então Jesus é aquele que sempre vai estar pregando, ensinando e curando. O ministério de Jesus se deu principalmente nessas áreas e por meio desses 3 itens, Jesus buscava aproximar o povo de Deus e Deus do povo. Jesus é aquele que veio ser caminho, que veio ser ponte, que veio ser a ligação. Por meio da sua pregação, do seu ensino, ele demonstrava o que é o amor de Deus. Muitas vezes ensinando não só com palavras, mas nos seus gestos e nas suas atitudes.
como quando entrava na casa de um pecador, quando tomava a mesa em refeições com homens excluídos da sociedade, quando recebia crianças, de diversas formas, Jesus esteve aproximando o homem de Deus. Evidentemente que foi na cruz que se deu o auge, o ápice do seu ministério, do seu serviço, a ponto de dar a sua vida pela humanidade. Mas Jesus, ele não apenas veio e morreu na cruz. Jesus veio, pregou muito, ensinou muito, curou muito e caminhou para Jerusalém, onde sofreu a crucificação, a morte e depois a ressurreição. Mas Jesus se foi. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Mas Jesus foi assunto aos céus. Jesus foi elevado às alturas. Jesus foi embora. Jesus foi ao céu. Ele não ficou aqui na terra. E agora? Será que o ministério de Jesus terminou? Será que o serviço de Jesus acabou? Será que ele morreu na cruz e agora não precisa de mais nada, está tudo terminado? Não, nós vamos aprender que em mim e em você, através da sua igreja, o ministério de Jesus, ele continua existindo aqui na terra. Nós podemos ler, inclusive, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 40, Jesus dizendo algo nesse sentido, que em nós continua o seu ministério. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então Jesus está falando que quem recebe a igreja, quem recebe o seu discípulo, quem te recebe, quem me recebe, está recebendo o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o Pai. De forma que quando Jesus ensinava, quando Jesus pregava, ele já deixou isso de modo bem explícito. Inclusive, esta verdade que nós lemos em Mateus, ela também se encontra em Marcos, se encontra em Lucas, se encontra em João. Ela foi testificada pelos evangelistas, mostrando que em nós Cristo é recebido. Em nós, Jesus é manifesto. Em nós, o ministério de Jesus continua. Então existe uma grande responsabilidade em nós, que é continuar o ministério de Jesus. Não à toa, a igreja é chamada de corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, aonde a igreja está, Jesus está. Aonde Jesus está, a igreja está. Aonde a igreja está, Jesus está. Porque Ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Percebeu a responsabilidade como é grande? Pois aonde você entrar, uma parte de Jesus está entrando. Lá no seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio, lá no campo de futebol onde você vai jogar um pouco. Lá com os amigos do videogame, ou lá no seu passeio, lá com a turma da academia. Não importa aonde você for, você é um pedaço de Jesus, você é membro do corpo de Jesus. Tenha em mente que através de você, o ministério de Jesus, ele continua na terra. Ministério é servir. Você tem servido? Você tem prestado o serviço? Vamos primeiro pensar como que esse texto apresenta Jesus. E depois nós vamos olhar como que a igreja é apresentada. Então vamos recobrar aqui o versículo 4. Vamos reler o versículo 4 aí de 1 Pedro, do capítulo 2. Olha como Jesus está sendo apresentado. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é Jesus? A pedra que vive. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora eu quero pular para o versículo 6 e 7, desse mesmo capítulo, tá? Versículos 6 e 7. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular. Quem é Jesus? Jesus é essa pedra.
uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, a nossa primeira lição sobre quem é Jesus, então nós vamos olhar primeiro o que esse texto diz sobre Jesus e depois o que esse texto diz sobre a igreja. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus é a pedra. Jesus é a pedra. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. A pedra que vive. Ele é chamado aqui de pedra angular. Algumas traduções colocam a pedra de esquina. Mas o que significa isso? O que é uma pedra angular? O que é a pedra de esquina? Na antiguidade, as construções, ela não se dava da forma como se dá nos dias de hoje. As construções na antiguidade, ela tinha algumas características diferentes. Nem cimento existia. Não existia ainda o ferro, como é colocado hoje na construção civil, para fazer as amarrações que permitiam o tipo de edifício que nós temos hoje. Então, tudo dependia muito da escolha de pedras. Havia as pedras que deveriam ser colocadas nas construções. E a pedra angular, ou a pedra de esquina, ela tem diferentes utilidades lá na construção de prédios na antiguidade. A pedra angular, ela poderia ser a pedra base de um fundamento. Ela era considerada uma das pedras, ou a pedra mais importante de uma construção, porque a partir dela, ou sobre ela, o edifício era construído. Uma outra forma de ver pedras angulares na antiguidade é quando era feita algumas paredes com arcos e não havia cimento para colar os arcos, as pedras eram soltas. Então era feito um arco. Se tiver aqui um professor de artes, alguém que gosta de artes deve estar entendendo muito bem o que eu estou falando, né? Então era colocado as pedras numa forma de arco e uma pedra no meio, uma pedra com formato como se fosse esqueci a palavra agora, mas era uma pedra de encaixe, de forma que as pedras de um lado e as pedras do outro lado, elas se sustentavam e se mantinham por causa de uma pedra que era colocada no meio. Então a pedra angular, ela segurava, ela sustentava a parede de um lado e a parede do outro lado. Essa pedra, se ela fosse retirada, todo o prédio poderia cair. Todo o arco vinha abaixo. Mas essa pedra, e é uma engenharia incrível, né? Eu já preparando aula de história uma vez para falar do Império Romano, eu encontrei lá um documentário sensacional no History que mostrava um pouco da engenharia dos romanos, e eu vi lá a construção desse tipo de arco, como é interessante, porque sem cimento, só com pedra, mas essa pedra do meio, ela tinha a tensão correta, ela tinha a posição, o grau de equilíbrio correto para sustentar todas as outras pedras. É ela que fazia a força correta para evitar que um lado cedesse e caísse. Então a pedra angular, ela era uma pedra que servia para duas coisas. Ela poderia ser a pedra base fundamental de sustentação e também era a pedra que permitia a união entre diferentes paredes, para que as paredes não caíssem, de forma que ela ficava na esquina, muitas vezes, dependendo do tipo de construção, para unir paredes diferentes, para que elas se mantivessem firmes e sólidas. Então essa seria a ideia que vem lá dos Salmos, vem de Isaías, repetida por Jesus, dita por Pedro em Atos, e agora mais uma vez por Pedro na epístola, onde Jesus é comparado com uma pedra de sustentação. Bom,
Se você não entendeu tanto a minha explicação, pela minha falta de habilidade de explicar arquitetura antiga, eu quero que você guarde pelo menos duas informações. A pedra angular, ela servia de sustentação, e a pedra angular, ela servia para unir. Essas duas informações, eu creio que já vai ser suficiente para você entender a lição que nós temos que tirar aqui desse texto bíblico. Então nós aprendemos que Jesus é a pedra. O que significa quando eu digo que Jesus é a pedra? Significa que Jesus é a união das partes. Porque assim como eu disse que a pedra angular, ela sustentava os arcos e ela unia os dois lados para que não cedesse, Jesus é aquele que trouxe a unidade, o vínculo entre duas partes. E que partes são essas? Vamos ler aqui agora, na Epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é a pedra angular que permite que haja uma união entre dois lados, Deus e os homens. Por isso que nós lemos também no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, uma palavra muito conhecida pela igreja, que é aquela que Jesus mesmo diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, ele é a ligação entre o Pai e os homens. A única forma de manter uma unidade sem que haja o desmoronamento é através de Jesus. A minha relação com Deus só existe por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, há muito Deus teria me abandonado, porque os meus pecados me afastam de Deus. Como diz o livro de Isaías, os vossos pecados, eles criam uma barreira, eles criam uma separação entre o homem e Deus. Como profetizou Isaías, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem surda é o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados criam separação. Se fosse eu sozinho, você sozinho, não importa a oração, o jejum, o lamento, o flagelo, seja lá qual for a expressão religiosa que se buscasse, não teria sustentação entre os lados. Mas Jesus é a pedra angular. Jesus é aquele que sustenta ambos os lados. É através de Jesus que nós temos um caminho ao Pai. É através de Jesus que existe uma mediação, de forma que eu sou falho, mas Deus olha por mim através de Cristo Jesus, e Ele enxerga o justo em mim, que é a pessoa maravilhosa de Jesus. Nós aprendemos também que essa pedra, ela é a pedra também de sustentação. Mas antes de falar da sustentação, eu quero acrescentar mais um item aqui. Essa pedra que faz a ligação, ela não liga apenas o homem com Deus, ela liga o homem com o homem. A única forma de nós termos uma verdadeira comunhão com outra pessoa é através de Jesus. Essa comunhão é tão profunda que eu recobro a imagem que eu já disse. A igreja é corpo de Cristo e todos nós membros do seu corpo. Significa que não é apenas eu e Jesus, mas sou eu, Jesus e vários outros membros. Eu, se sou o pé, eu não posso pensar apenas na cabeça, ainda que a cabeça seja o mais importante. Mas também existe outro pé, existe mão, existe boca, nariz, existe estômago, existe um corpo por inteiro. Mas esse corpo só existe por causa de Jesus. É por causa de Jesus
que você pode ter comunhão comigo. É por causa de Jesus que eu posso ter comunhão com você. Jesus é aquele que permite uma conexão entre nós, que nunca existiria se não fosse Ele. Será que nós temos valorizado essa conexão? Será que nós temos buscado e dado um real valor ao que significa a união que Cristo permite? De modo que aquele que habita em mim é o que habita em você. Aquele que habita em você, irmão do louvor, é aquele que habita o irmão do coral. Aquele que habita no nosso irmão do coral é o que habita o irmão da técnica. Aquele que habita o da técnica é o que habita o diácono. Aquele que habita o diácono é aquele que habita o novo convertido. Aquele que habita o que vai ser batizado é o que habita o que o batiza. Aquele que habita o pastor da nossa igreja é aquele que habita o que está no estacionamento. Aquele que habita a professora do Inova é o que habita as crianças que estão no Inova. É o mesmo Deus. Jesus é aquele que veio estabelecer como pedra angular a união de partes. Primeiro, a nossa união com Deus, que é a nossa razão de existir. E agora, a nossa união com o restante do corpo, que é a igreja. Mas o segundo significado de pedra angular é a pedra que sustenta, porque essa pedra impede que a parede caia. Então, é a pedra de sustentação, também pode ser vista como uma pedra de fundamento, como uma pedra que estava na base do edifício. Para pensar nisso, já que nós estamos estudando Pedro, eu gostaria que você voltasse um capítulo. Vamos ler o capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Igreja, quando o apóstolo Pedro escreve que Jesus é a pedra angular, ele quer dizer que Jesus é a pedra de sustentação, de firmeza, de força. É aquele prédio que você olha e fala, esse prédio é firme, ele não vai cair. O que nós aprendemos é que a solidez da nossa salvação, a firmeza da nossa salvação está nele, está em Jesus. Não acredite que você é o autor da salvação, não é em você. Você não é pedra angular, você não é a pedra do fundamento, é Jesus. Você pode fraquejar, você pode falhar, você pode ter rachaduras, você pode ter falhas, você pode ser uma pedra assim com defeito. A pedra que não pode ter falha é a pedra angular. E ela não é você, ela é Jesus. Você que tem dúvidas da salvação, você que tem receio de perder a sua salvação, você que tem medo do encontro com Deus, talvez o medo da morte, eu quero dizer que você, se creu em Jesus, é um resgatado. Você foi comprado. Nós vamos lembrar, Paulo disse em 1 Coríntios 6, se não me engano, verso 20, fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus. Você foi comprado com o quê? Aí nós lembramos o texto que acabamos de ler, não com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Por isso que Paulo vai gritar, vai clamar. Ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ousa se levantar contra nós? Quem ousa tentar derrubar esse edifício? Se a pedra angular é Jesus. E lá no capítulo 8 ainda de Romanos, o apóstolo Paulo escreve, quem os condenará? É Cristo quem os justifica. Olha a pergunta, quem poderá os condenar? Quem poderá nos condenar? É Cristo quem o justifica. Ele é pedra forte, Ele é rocha inabalável, Ele é a firmeza da nossa salvação.
Não tenha medo do encontro com Deus, não tenha medo da morte, não tenha medo do fim desta vida, dessa existência, pois o nosso encontro com o Senhor, ele será um encontro glorioso, pois firme é a promessa, rocha inabalável é a nossa salvação. Nós podemos ler quando Jesus grita na cruz, em João capítulo 19, versículo 30, quando pois tomou vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A última coisa que Jesus diz, antes da sua morte na cruz, está consumado. Está consumado, está concluído, está terminado, a salvação está garantida, o sangue foi vertido, comprado fostes, pois Jesus triunfou na cruz. Esse triunfo foi visto por Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, como se fosse um escrito de dívidas, que diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Igreja, Jesus é a pedra angular da nossa salvação, pois Ele é aquele que consumou, que concluiu, que terminou. Se havia dívidas contra você, se havia acusações contra você, se ainda ronda um diabo, um Satanás, um demônio que te acusa, como diz no Apocalipse, o qual acusa os nossos irmãos de dia e de noite, gritemos ao inferno e bradamos a plenos pulmões que todo escrito de dívida inteiramente foi removido e cravado na cruz, de modo que as suas dívidas foram apagadas e perdoadas. Por isso, agora, sem dívida alguma, temos toda a ousadia de comparecermos diante do nosso Deus, pela solidez que é o nosso Jesus, a pedra angular. Igreja, Jesus é apresentado não apenas como pedra, mas como a pedra que vive. Olha que coisa linda! Porque na figura, uma pedra a gente poderia pensar em um objeto inanimado, sem vida, mas Pedro faz questão de chamar de Jesus de a pedra que vive. Jesus é a pedra viva. Jesus é a pedra viva. Grandes obras foram feitas no passado e pessoas morreram. E a obra dessa pessoa ainda vive, não é verdade? Pessoas que inventaram o telefone, que inventaram a televisão, que inventaram a internet, pessoas que inventaram o carro, que inventaram os meios de transporte, o avião, eles já morreram. Suas obras continuam, mas eles já morreram. Mas aquele que fez a obra mais importante, aquele que é o autor da salvação, ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde segurá-lo. Eu gostaria que a igreja acompanhasse aí João capítulo 10, versículo 17 e 20. Jesus disse assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Aí nós lemos no verso seguinte, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus é aquele que deu a vida, mas recobrou a vida. Por isso que nós vamos ler o próprio Pedro, dizendo em Atos, no capítulo 2, no versículo 24. Ele fala e ele prega que Jesus morreu. E ele diz assim, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Grandes construtores de grandes obras, pessoas a quem devemos muito, aqueles que combateram o nazismo na Alemanha e venceu,
aqueles que combateram a escravidão e trouxeram a libertação dos escravos, aqueles que lutaram pela dignidade da mulher, da criança, e direitos foram conquistados, aqueles que lutaram por vidas dignas, que fizeram obras no passado, mas morreram, ainda que suas obras continuem. Mas a obra mais importante foi feita pela pedra angular, mas é uma pedra viva, pois a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Ele deu a vida, mas a morte é estranha a ele, de modo que ele rompeu os grilhões da morte e ressuscitou e vive para sempre. Jesus é aquele que é apresentado como a pedra preciosa, eleita, mas rejeitada. É o que nós lemos lá mesmo no texto de Pedro. Jesus é a pedra que vive, eleita e preciosa, mas rejeitada. Não é interessante que alguém seja eleito e precioso? E o que a gente imagina? Essa pessoa só vai ter sucesso, só glória, só valorização, só honras, só louvores, só aplausos. Mas mesmo sendo pedra eleita e preciosa, ele foi rejeitado. Porém, a surpresa surge. Esse que foi rejeitado se torna a pedra angular. A história de Israel é a história da salvação. Deus deu ao povo judeu, Deus deu ao povo hebreu, Deus deu ao povo de Israel o plano da salvação. Grande parte do plano da salvação passa por Israel. Foi aos judeus que Deus revelou a origem da humanidade e que Deus revelou a queda da humanidade lá em Adão. Ainda que não houvesse o povo judeu, mas eles são aqueles que recebem a revelação do que aconteceu. O Antigo Testamento é uma produção inspirada, mas dada aos hebreus. E Deus escolhe Abraão, e Deus escolhe Judá, e Deus escolhe Davi. E Deus vai preparando esse povo, e esse povo vai sendo formado, esse povo recebe a lei mosaica, esse povo recebe as promessas, esse povo é o povo que tem a semente eleita, da onde viria o Salvador. E o povo hebreu, o povo judeu sabia disso, eles conheciam que os desígnios de Deus, que o plano de Deus, que o projeto de Deus passava por Israel, passava pelo povo hebreu. E lá entre o povo hebreu surge um nazareno, surge um Galileu. Galileu é a região maior e Nazaré é o vilarejo. Surge um nazareno pregando, ensinando, mas ele é rejeitado pelas principais autoridades judaicas. As autoridades judaicas, doutores da lei, fariseus, sacerdotes, aqueles que conheciam as Escrituras, que eram os edificadores da nação judaica, estava diante deles o enviado de Deus. E eles não creram, e eles recusaram, e eles rejeitaram aquele homem, aquele nazareno. E este nazareno rejeitado, ele veio a ser a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de sustentação do projeto de Deus. O plano de Deus de salvação, ele perpassa desde Adão e vai até o Apocalipse em sua consumação. Mas assim como um prédio, ele é construído lá na antiguidade, mas ele tinha uma pedra basilar, ele tinha uma pedra fundamental, ele tinha uma pedra de sustentação, assim é o plano da salvação. O plano da salvação passou lá por Adão, Eva, por Noé, passou por Moisés, pela lei, pelos profetas, passa hoje por mim, por você, pela igreja, mas a pedra de fundamento do plano da salvação é Jesus. E vamos ler sobre isso? O rejeitado que se torna a pedra angular, nós lemos em Atos, no capítulo 4, no versículo 10 ao 12. Pedro aqui também, em Atos, pregando justamente para as autoridades judaicas. Testificando, ele diz: tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele faz questão de lembrar que Jesus é o Nazareno, o excluído, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós.
Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe o que Pedro está dizendo nesse texto? Confrontado por autoridades judaicas que o prendeu, ele olha para aqueles homens do Sinédrio, aquelas autoridades, e ele diz: vocês se lembram de Jesus, o Nazareno, rejeitado por vocês e crucificado, vocês que são construtores, vocês que dirigem o culto em Israel, que dirigem os sacrifícios, vocês que interpretam a lei, vocês que representam Deus diante do povo, sacerdotes, vocês que guiam essa nação. Saibam que este Jesus rejeitado por vocês veio a se tornar a pedra angular da salvação, de forma que agora não existe nenhum outro nome que importa que seja invocado para a salvação, a não ser Jesus. Pedro está dizendo, autoridades de Israel, vocês precisam de Jesus. Vocês que constroem, vocês que são construtores, não se esqueçam que até vocês precisam de Jesus, pois não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a igreja? O que podemos falar sobre a igreja? O que vamos aprender sobre a igreja? Tudo isso que foi falado foi sobre Jesus. Eu quero repetir essa figura, essa imagem, eu quero que fique na sua mente. Deus tem um plano da salvação, tem um projeto de salvação, que vai desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele está em desenvolvimento, ele está em andamento. Nós ainda não entramos na Nova Jerusalém, nós ainda não recebemos o nosso lugar na eternidade, ainda não. Nesse projeto de construção, existe uma pedra angular de sustentação e firmeza. Ela é Jesus. Mas o plano de Deus, que passou por Israel, hoje passa por mim, hoje passa por você. De forma que a igreja, ela faz parte do projeto de salvação de Deus. Por isso que a igreja é a continuação do ministério de Jesus. Vamos ver o que Pedro ensina sobre a igreja. Primeira coisa que nós vamos aprender, vamos reler o verso 5, aí de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Só esse trecho. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Este ponto agora que eu vou falar está bem no meio da mensagem e parece que é também a pedra angular, né? Porque quando era feito um arco, a pedra vai no meio, né? E agora está no meio da mensagem, não era intencional, mas é o ponto-chave da pregação. É o ponto mais importante da mensagem dessa noite. Pedro, ele chama Jesus de pedra viva e pedra angular. Jesus é pedra viva e pedra angular. Como que Pedro começa a tratar a igreja? Vós também, como pedras que vivem. Jesus é a pedra viva, nós, pedras que vivem. O que Pedro quer dizer é que se Jesus é pedra, nós também somos pedra. Se Jesus é luz, nós também somos luz. Se Jesus é vida, nós também somos vida. O que Jesus é, nós somos também, não por causa de nós, mas por causa dele que em nós está. Ele é o cabeça, nós somos membros do seu corpo. Se na figura paulina, o corpo é um, a cabeça é Cristo e nós somos os membros. De forma que aquilo que Jesus é, somos nós também. Mas ele é o cabeça. Esse ponto agora é chave, porque o que Pedro quer mostrar é a imagem de um edifício em que o prédio é o todo. E você, eu, somos parte desse prédio. E Jesus é a pedra principal. O que nós vamos aprender aqui é que aquilo que Jesus é, eu preciso ser. Jesus tem que refletir em mim. Eu preciso reverberar aquilo que Jesus é. Eu preciso ser a continuidade do ministério de Jesus.
Parece que é uma exigência muito alta quando eu falo que o ministério de Jesus tem que continuar em nós. Mas precisa sim, precisa continuar em nós. É através de você que hoje Deus quer curar. É através de você que hoje Deus quer falar. É através de você que hoje Deus quer consolar. É através de você que hoje Deus quer ensinar. Jesus não está mais entre nós na sua identidade física, como esteve o Nazareno, como Pedro prega e ensina. Agora, não existia mais um Nazareno para falar com as autoridades do Sinédrio, mas lá estava Pedro falando em nome de Jesus e apontando para eles o caminho. Nós somos a continuação do ministério de Jesus. É através da igreja que Deus atua, Jesus vive em nós. Tudo que nós fazemos precisa ser a ação de Cristo. Aonde você coloca a mão, tem que estar a mão de Jesus. Aonde você fala, tem que estar a fala de Jesus. Nós precisamos ser pedras que vivem, que estão ligadas à pedra viva, a pedra que vive. Tudo que vai ser dito a partir de agora está baseado justamente nessa verdade, que nós somos pedras, porque Ele é a pedra. Primeira coisa que eu quero observar de lição sobre a igreja, é que enquanto Jesus é singular, Ele é a pedra que vive. Ele é a pedra, Ele é único nesse edifício, Ele é pedra angular. Se tirar Jesus, tudo vem abaixo. Ele é a pedra angular. Mas nós somos as pedras que vivem, no plural. Só Jesus é singular. Nós somos as pedras. Vocês viram que está no plural? As pedras que vivem. Sabe o que significa isso? Que a igreja são os tijolos colocados sobre esse fundamento. A igreja aqui está em reforma, né? A igreja aqui está ampliando. Eu pergunto para você, para que serve um tijolo sozinho? Para que serve um único tijolo? Um único tijolo não dá para fazer um prédio. Para fazer um prédio é preciso muitos tijolos. É preciso que esses tijolos estejam unidos pelo cimento, pela argamassa, conectados, bem colados, juntos. E aí nós temos as paredes. Eu quero dizer que a vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é que a igreja seja pedras vivas. Mas pedras está no plural. Nós só somos pedras vivas quando as pedras estão juntas. Um tijolo separado não serve para nada. Um tijolo separado, isolado, sozinho, ele não realiza a função para a qual ele foi feito. A função do tijolo é estar conectado a outros tijolos e assim formar-se um edifício, de forma que você só tem o seu sentido de ser enquanto igreja, quando você está congregado, quando você está unido, quando você está junto com o corpo que é Cristo. Existe corpo sem mão. Existe. Um corpo ele pode perder um membro, mas não existe um membro sozinho vivo, separado do corpo. Se eu perder a minha mão num acidente, eu vou continuar vivo e a minha mão vai morrer, a minha mão vai apodrecer, a minha mão vai se deteriorar, ela não vai prestar para mais nada. Crente isolado, crente sozinho, crente que se exclui, que exclui a igreja, ele não está vivendo a função para a qual Deus o chamou. Você foi chamado para ser membro do corpo de Cristo, não para ser membro isolado. Se você tentar se desconectar do corpo que é Cristo, você vai apodrecer, você vai perder a vida. Se você tentar ser tijolo separado, você não vai ser pedra viva. Você só será a pedra que vive se você se unir, se você se conectar com os tijolos que compõem essa igreja, se você for membro conectado ao corpo, o corpo de Cristo. Nós só seremos continuidade do ministério de Jesus se nós formos do edifício
do qual ele é a pedra angular. O que você quer escolher? Você quer ser pedra sozinho? Ou você quer ser pedra do edifício? Porque a pedra angular, ela sustenta um edifício. Você quer fazer parte do edifício? Você tem dado as costas à igreja? Você tem tentado ser um crente sozinho? Um crente só à distância? Um crente só online? Se você tem uma situação física que lhe impede de estar na igreja presencial, isto não é para você. Mas se você tem condições de estar presente na igreja, de estar participando da escola bíblica, de estar participando de um grupo de oração, de estar participando do coral, de estar participando do evangelismo, e você não faz, você está falhando, você está sendo o tijolo que está encostado. Seja um tijolo na obra, seja um tijolo no edifício, pois só assim você estará cumprindo a razão de ser da igreja. A igreja, ela também é chamada de templo vivo. Quando nós lemos que a igreja são as pedras que vivem, Pedro está mostrando que a igreja não é essa parede física, a igreja não é essas colunas. Essas colunas, esse local é um santuário, é um templo, é um local, um edifício para a congregação, para a união, para a assembleia, para a reunião das pedras vivas. Aqui nós vemos pedras mortas. Aqui são pedras que não clamam, são pedras que não choram, são pedras que não falam, são pedras que não andam. Mas a pedra que anda, a pedra que chora, a pedra que clama, a pedra que fala é você, sou eu. A igreja é composta por pessoas vivas. A igreja é o templo vivo. De forma que, seja no prédio antigo, seja no prédio novo, seja nas matas, nas florestas, nas catacumbas como em Roma, seja numa igreja de tábuas de madeira, seja num culto no lar, aonde a igreja se reúne, as pedras vivas lá estão. A igreja também é chamada de casa espiritual. Vamos retomar lá o versículo? O versículo que nós lemos, versículo 5. Aqui mesmo de 1 Pedro 2, verso 5, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então somos pedras, no plural, que vivem e casa espiritual. O que significa essa casa espiritual? O que é casa para você? Nós já falamos aqui em um culto passado que casa, ela está muito identificado com a ideia do lar, do pertencimento, é um local para ser habitado. Casa espiritual, igreja, você é casa, eu sou casa. Casa é lugar de morada, é lugar de acolhimento. Deus quer que eu e você sejamos a morada de Deus. Lembra na oração de Jesus em João 17? Eu e o Pai viremos e nele faremos morada. Lembra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele diz, não sabeis que vós sois santuário do Espírito Santo e que vocês não pertencem a si mesmo? Então nós somos a morada, a casa espiritual, porque Deus é aquele que quer habitar em nós. E eu quero perguntar, você tem sido uma casa confortável para Deus? Deus se sente bem em estar em você? Será que Deus se sente confortável em estar em você? A sua maneira de ser, a sua maneira de agir, como que está o seu coração? Carregado de ódio, carregado de inveja, carregado de sentimentos ruins ou carregado do amor de Deus? Mas nós temos que ser casa, não apenas para Deus, somos casa para o próximo. Lembra que nós falamos que a igreja é a continuação do ministério de Jesus? Você se lembra quando Jesus foi na casa de Zaqueu e Jesus disse para Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, e Jesus entra na casa de Zaqueu e Jesus recebe Zaqueu. Essa recepção, essa forma de Jesus tratar, Jesus era uma casa para muitas pessoas.
Jesus é aquele que, simbolicamente, ele era uma casa porque um publicano, uma Maria Madalena, uma prostituta, uma criança, um leproso, um endemoniado, uma mulher sírio-fenícia, seja quem for, se sentia acolhido em Jesus, em sua presença se sentia bem. Nós somos casa espiritual porque nós temos que ser acolhedores, nós temos que servir como casa que é lar, como casa que acolhe, como casa que protege, como casa que se sente bem, dá conforto àquele que está dentro dela, aquele que está nela, aquela que está próximo dela. O pastor fez um desafio pela manhã para que você incentivasse alguém, você falasse palavras de incentivo para alguém, para que você fosse um ponto diferente nessa semana para alguém. Vamos aumentar o desafio. Você tem sido uma casa para quantas pessoas? As pessoas te sentem como uma pessoa acolhedora, que quer estar próximo, ou as pessoas, ela não se sente bem na sua presença, pois você é muito chato. Você é uma pessoa que só critica, que só reclama, amarga. Tem gente que tem a vida amarga. Eu me nego a ter uma vida amarga se aquele que é o doce da vida, que é Jesus, habita em mim. Como que você pode ter uma vida tão amarga se o Evangelho, ele veio para te libertar? Seja a casa que hospeda, que dá sentido, dá alegria, dá prazer. E aí nós pulamos para o verso 9, quando ele continua falando sobre quem é a igreja. E aqui tem um monte de coisa, né? Olha quanta coisa temos aí. Vós, porém, sois. O que nós somos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essas 4 coisas. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é a raça eleita. Raça eleita. É claro que quando Pedro escreve, não havia noção da sociologia, da antropologia, ou mesmo da biologia dos dias de hoje. Nós sabemos que biologicamente não existe raças, esse é um termo superado pela ciência, né? A ideia de raças é uma ideia que fortalecia o racismo no passado, até meados de 1950. Mas os estudos do DNA mostrou que toda a humanidade é de uma única raça, né? Confirmando o que a Bíblia ensina, né? Toda a humanidade ela tem uma origem comum. Mas o que nós vamos focar aqui, quando é falado raça, é a ideia de um grupo bem específico, bem étnico, bem específico. E o exemplo que Pedro talvez esteja em mente é o próprio povo de Israel, que foi chamado de raça muitas vezes no Antigo Testamento. E por que eles eram uma raça? Porque a partir de Abraão é formado um povo com uma identidade cultural muito própria. Abraão é tirado de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, é levado para outro lugar e vai se configurando um novo povo com características muito específicas. Nós somos uma raça, porque temos não um descendente físico, um Abraão em comum, mas porque todos nós temos a nossa existência em Cristo Jesus. Nós não somos raça no sentido etnocêntrico, como hoje alguns lugares tentam ser e são. Quando um brasileiro é recusado na Europa, ou ele é maltratado nos Estados Unidos, ou quando um africano, um haitiano, um latino, ele é mal recepcionado na Europa ou nos Estados Unidos por uma questão racial. Porque se privilegia, se olha como superior. Não, a igreja não é a raça etnocêntrica que exclui, porque a nossa raça é diferente. A nossa raça é porque estamos em volta de Jesus, conectados em Jesus, e a nossa existência vem de Jesus. E para ser da nossa raça, todos são convidados. A nossa raça não está ligada à carne, porque se você não fosse nascido de mãe judia, você não seria judeu. Mas a nossa raça é diferente. Para ser da nossa raça,
basta crer em Jesus como Salvador. Para ser da nossa raça, basta abraçar o Evangelho. E aquele que não é da nossa raça, é aquele a quem nós ofertamos o Evangelho com todo o amor. E a nossa oração é para que ele também seja desse grupo que conheceu em sua vida o Evangelho, que conheceu Jesus. A igreja é chamada de sacerdócio real. E aqui nós temos uma coisa que não é comum para os hebreus. Em Israel não é comum existir um rei que também seja sacerdote. Isso seria incomum. O sacerdote é da linhagem de Levi e o rei é da linhagem de Judá. Mas no Messias, em Jesus, nós temos o rei sacerdote. Então, por que nós somos reis e sacerdotes? Porque a nossa raça está ligada a Jesus. Nós devemos o nosso ser a Jesus. Jesus é rei e sacerdote, nós também somos reis e sacerdotes. Eu quero pensar mais sobre isso um pouco mais à frente em outro ponto. A igreja também é chamada de nação santa. Nação, estamos pensando em algo muito próximo do que é um país, um estado. A nação é uma sociedade em que os seus cidadãos vão viver regras, leis próprias daquela comunidade, daquela nação do estado. Ela é regida por um rei, por um governo, né? Então é um tanto mais amplo do que a questão da raça. Você tem sido nacionalista. Você tem sido nacionalista, morrer pela pátria, expulsar quem não ama, ame ou deixe. Qual é o nível do seu nacionalismo? Eu me preocupo muito com o nacionalismo, porque tem muito crente que ele é mais brasileiro do que da nação santa que é a igreja. Tem muito crente que é mais americano, norte-americano, estadunidense, do que ele é da nação santa que é a igreja. Tem muito crente que ele se identifica mais com a sua nação, com a sua nacionalidade, do que com a nação que é a igreja. O Brasil nunca será a nação santa. O Brasil nunca será a nação santa, nunca. Os Estados Unidos nunca será a nação santa, porque a nação santa é a igreja. E a igreja é composta por pessoas que são do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, do Chile, da China, da Bolívia, de todas as nações. A igreja é a nação santa. Então, o Brasil não será a nação santa, mas a igreja que está no Brasil, ela deve ser a nação santa. O nacionalismo, ele leva a exageros. O nacionalismo leva a ódios. O nacionalismo, ele leva a uma superioridade, a uma vaidade, a uma arrogância, a um orgulho que é diabólico. Em nome do nacionalismo, guerras foram travadas, ódios foram criados, rivalidades foram acirradas, grupos terroristas foram formados. Mas você tem que ter consciência que você deve amar o Brasil, sim. Você deve querer o bem do Brasil, sim. Mas você é de uma nação superior. Você é de uma nação muito superior que o Brasil. O Brasil, assim como qualquer outro país, é uma nação formada pelos homens, por homens pecadores. Mas a igreja é uma nação formada por Cristo, chamada nação santa. Santa que significa separado, porque nós fomos separados para Deus, para servir a Deus. Ame o Brasil. Ame o Brasil, queira o bem do Brasil, mas não odeie pelo Brasil. Não deixe o seu amor pelo Brasil ser maior do que o amor pela nação santa da qual você pertence. Você que creu em Jesus, agora você é mais do que brasileiro, você é cidadão do céu. E no céu, lá no Apocalipse, diz que foi vista uma grande multidão de todos os povos, raças, nações e línguas, e todos são o povo do Senhor. Sem a divisão nacionalista que é fomentada muitas vezes com interesses que são excluídos dos interesses do Evangelho.
A igreja é chamada de propriedade exclusiva de Deus. A igreja, ela é uma propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus. Não deixe o mundo ou o diabo possuir uma parte de você. Não deixe o mundo possuir o seu gosto, a sua escolha, o seu coração, a sua forma de pensar. Saiba que você foi comprado, como nós citamos, você foi comprado, resgatado. Agora você tem dono, você não é dono do seu nariz, você tem um dono que é Deus. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. Isso tem um grande valor. Igreja, minha caneta ficou ali na mesa, eu ia pegar para ilustrar. Mas uma caneta, por exemplo, ela é um objeto vulgar, sem valor. Se você vai em um museu, você pode encontrar talvez lá a caneta do presidente John Kennedy. Você vai encontrar, quem se lembra, lá no Museu do Ipiranga, mechas de cabelo da princesa Isabel, do imperador Dom Pedro. Você encontra lá o vestido utilizado pela rainha, ou por uma imperatriz, ou por uma celebridade. O que eu quero dizer com isso? É que objetos vulgares se tornam preciosos dependendo daquele que foi o dono do objeto. Vocês já viram o leilão? Às vezes um objeto, um caderno. Então um caderno, quanto que vale um caderno? Aí alguém fala, esse caderno foi da celebridade tal. Aí ele passa a ter um grande valor. Sabe por que você tem um grande valor? Quando alguém te menosprezar, quando alguém te desprezar, ou quando você se desprezar, eu quero que você recorde que você é propriedade exclusiva de Deus. E o que é de Deus tem grande valor. Você foi comprado, você foi adquirido, você é um bem de Deus. E os bens de Deus são valiosos. Para concluir, eu quero pensar nas funções da igreja. E aí a gente precisa voltar no verso 5 e também no verso 9. Vamos aprender aqui na palavra, né? Quando eu digo na palavra, não é só a Bíblia, é o termo, tá? Então vamos reler o verso 5. Olha só que bonito. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para. Grifa essa palavra para. Para é a função. Por que nós somos pedras vivas? Por que nós somos casas espirituais? Para objetivo da igreja. Qual que é a função da igreja? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E vamos voltar no verso 9 e descobrir mais uma função da igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim. Esse a fim é a finalidade. Para que serve a igreja? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a primeira função da igreja, que nós lemos lá no verso 5, é que a igreja tem a função de ser sacerdócio santo. O que um sacerdote fazia? Quando nós lemos lá que a igreja é sacerdócio real, né, eu falei que eu iria explicar, nós iríamos meditar num ponto à frente, que é esse daqui. Você existe para ser sacerdote. No Antigo Testamento, ou na Antiguidade, antes do Evangelho, o sacerdote era um grupo exclusivo, um grupo menor. Só quem era sacerdote tinha acesso ao lugar santo do templo. E só o sumo sacerdote passava para um lugar ainda mais especial, que seria mais próximo da presença de Deus, num lugar chamado Santo dos Santos. Agora, em Cristo Jesus, todos nós somos chamados de sacerdotes. Significa que todos nós, o crente mais simples, mais iletrado, a criança, ainda mesmo sendo criança, sem nenhuma malícia ou percepção que um adulto possa ter, o idoso que se converteu na sua velhice, com 80 anos de idade, a pessoa que está no presídio e aceitou Jesus, não importa, para a vergonha de Satanás,
e para a glória de Deus. Todos aqueles que creram em Jesus são sacerdotes com acesso a Deus. Mas quando diz que nós existimos para sermos sacerdote, não é só ter o acesso a Deus e ficar desfrutando disso para um bem próprio. O sacerdote, ele existia para representar Deus diante dos homens, e para representar os homens diante de Deus e Deus diante dos homens. O sacerdote, ele servia como ponte, inclusive a palavra latina, ela tem essa ideia, a palavra latina, ela tem a ideia de que o sacerdote era um tipo de ponte. Quando nós lemos a palavra pontífice, ela significa ponte. A Igreja Católica, ela associa o termo pontífice ao Papa, né? Mas nós protestantes acreditamos que não apenas o pastor é um tipo de ponte, mas todos os que creem em Jesus são elos de conexão, de ligação. É claro que o mediador é só Jesus, mas nós em Cristo somos pontes para guiar os perdidos a Cristo Jesus. Nós também servimos de ponte no sentido de guias, de direcionadores, daquele que ilumina, que traz esclarecimento, que aponta para Jesus. Nós somos sacerdotes. O sacerdote era aquele que intercedia a Deus a favor do povo. Nós somos os intercessores. Somos os intercessores de Petrópolis, somos os intercessores de Rondônia, somos os intercessores da Rússia, da Ucrânia, da Síria, das eleições no Brasil, nós somos os intercessores. As pessoas pedem oração para você. Será que no trabalho, na escola, o vizinho, ele já conheceu que você é um sacerdote, que você é aquele que pode apresentá-lo diante de Deus? As pessoas iam até Jesus. Nós somos continuação do ministério de Jesus. Nós oramos em Cristo e Cristo, através de nós, responde muitas pessoas. Nós somos os santos do Evangelho e todos aqueles que crerem em Jesus também serão. O sacerdote era aquele também que ensinava a lei, era aquele que esclarecia para o povo a vontade de Deus. Você é chamado para ser sacerdote. Jesus tinha um ministério de pregar e ensinar. O sacerdote ensinava e pregava. Você deve pregar e ensinar. Mas eu pergunto, você tem aprendido? Só ensina quem aprendeu. Você tem vindo à escola bíblica, você tem participado, você, como foi pregado pela manhã, você tem desejado ardentemente o leite genuíno que é a palavra de Deus? Você tem lido a palavra? Você tem sido um sacerdote relapso? Porque o sacerdote ensinava. Então você precisa aprender o Evangelho. Você tem desprezado a leitura bíblica, momentos de intimidade com Deus. O sacerdote se dedicava à oração e à palavra, intercessão e ensinar. Seja sacerdote. Nós lemos aqui também que o sacerdote oferecia sacrifícios. Nós somos chamados para oferecer sacrifícios espirituais. Um dos últimos textos que eu vou ler aqui é Romanos capítulo 12, versículo 1, que está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo é sacrifício vivo. A Bíblia diz que nós fomos chamados, aqui na mensagem de Pedro, fomos chamados para sermos sacerdotes e para oferecermos sacrifício espiritual. Não mais animais mortos, mas como diz Paulo, o nosso corpo, não para morrer, mas o nosso corpo em sacrifício vivo. Significa que tudo o que você faz para Deus é como se fosse um sacrifício de um sacerdote lá da antiga aliança. Quando você para estar no culto adorando, quando você vem na escola bíblica, quando você prepara uma aula, quando você evangeliza, quando você ora, tudo que você faz com o corpo, com a mente, o homem por inteiro, apresente o seu corpo para Deus, para servir. E essa sua oferta do seu tempo, da sua mente, da sua inteligência, dos seus recursos, da sua vida, é vista por Deus
como um sacrifício vivo, um sacrifício agradável. E a última função que apareceu ali é que nós devemos revelar, mostrar. Nós lemos lá no verso 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Eu quero frisar isso daí. A igreja é chamada para anunciar o quê? Doutrina? Mas o que é doutrina? Para algumas pessoas, doutrina é falar sobre o cabelo das irmãs, é falar sobre a roupa das irmãs. Para algumas pessoas, e pega mais para as mulheres, né? Para algumas pessoas, falar de doutrina é falar de uso de bateria ou de guitarra, de tipo de música. Você prega essas coisas. Eu já fui assim e eu conheci igreja. Eu me converti numa igreja assim. Que pregar o evangelho era pregar usos e costumes. Pedro está dizendo que você foi chamado para anunciar as virtudes de Jesus. Fale das virtudes de Jesus. Quem transforma é Jesus. Você não é chamado para pregar a placa da igreja, a denominação da igreja, os rituais da igreja. Você é chamado para anunciar as virtudes de quem transforma, de quem tira das trevas e coloca na luz. Você foi chamado para mostrar que a sua vida era trevas e agora você foi iluminado, porque uma pessoa tem a virtude de transformar o ser humano pecador em ser humano conectado com Jesus pelo Evangelho. E a gente conclui pensando no verso 9, no verso 10. Vocês que não eram povo e agora são povo, vocês que não tinham misericórdia agora alcançaste misericórdia. Sabe quem é a igreja? A igreja são pessoas que alcançaram misericórdia. A igreja não é lugar de pessoas especiais e superiores. A igreja é lugar de pessoas que alcançaram misericórdia. Só alcança misericórdia quem se vê pecador e perdido, quem grita por socorro. Seja o pastor presidente de uma igreja, seja um papa, seja um grande líder, seja uma pessoa, um escritor, um grande teólogo, qualquer um que esteja envolvido na igreja, que seja da igreja, ele só é igreja verdadeira se ele é um ente que alcançou misericórdia. Sabe quem eu sou? Eu sou alguém que conseguiu a misericórdia, porque eu sou pecador. Somos alcançados pela misericórdia. Vamos orar? Eu te convido a orar agora, pensando em tudo que foi pregado. E que essa palavra, ela possa gerar um fruto que permaneça em nosso coração. Jesus é a pedra viva e nós somos pedras vivas colocadas sobre Jesus. Jesus vive em nós.